Então, assim, o último princípio que o Capra coloca é o da diversidade, né? Então, ele fala que um sistema que tem uma diversidade ampla, rica, é um sistema extremamente flexível, um sistema extremamente adaptável, né? Como a gente vê na natureza. Então, essa diversidade, ele diz, está estreitamente ligada com essa estrutura de rede, de teia, porque está tudo interligado, né? Numa teia cósmica, está tudo interligado, embora a gente não consiga visualizar nem provar materialmente, né? Com evidências que estão todos interligados, a gente vê que funcionalmente, e quem está nesse caminho do conhecimento espiritual vê que isso é uma verdade absoluta, né, do universo e da nossa vida, né? Então, um sistema diversificado também será flexível, pois apresentar elementos com funções que são potencialmente sobrepostas ou superponíveis pode levar a eventual substituição entre elas. Ou seja, quando há uma perturbação de qualquer elemento, de maneira que um ramo da teia seja inativado total ou parcialmente, essa diversidade permitirá a reorganização funcional, pois outros elos da rede podem, pelo menos parcialmente, preencher a função deteriorada. E a gente está vendo isso, né, com os estudos da neurociência, por exemplo, no nosso cérebro, né, essa substituição de funções, essa reorganização funcional, embora muitas vezes haja um dano estrutural na teia daquela rede nervosa, funcionalmente a perda é totalmente minimizada por outros subsistemas que assumem aquela função, né? Então, assim, quanto mais complexa for essa teia, mais abrangente será o seu padrão de interconexões, tornando-a mais adaptativa, quer dizer, mais capacidade de se adaptar a intercorrências, a estímulos agressivos, ela vai ter. Então, a gente vê isso na natureza e é, assim, muito bom que a gente pense sobre isso para aplicação a nós mesmos, né? Então, esse anúncio aqui chegou hoje para mim. Eu participo de um grupo de estudos lá na Índia, de uma determinada terapia, e muitas coisas vêm, né, desse grupo. Então, chegou e eu resolvi colocar esse anúncio aqui, porque é um anúncio da antiga arte e ciência da arquitetura indiana, e ali o chamamento, né, o marketing ali inicial seja um biologista construtor, né? Então, aqui na descrição, eles vão falando que eles levam em consideração essa interação do prédio que vai ser edificada com ambientes, enfim, e também os pontos vitais que tem na natureza, que tem no prédio, tem nas pessoas que vão habitar. Então, assim, eles já têm essa consciência da interação, do modo de viver de um ser humano com a natureza. Isso não é nenhuma crítica à nossa arquitetura ocidental, mas é um elemento que deve ser, pelo menos, estudado e ver que ponto de conexão, de interseção poderia ter com a nossa ciência e a nossa arte de arquitetura, né? Então, eu vou passar esse PowerPoint aqui, eu vou passar para a Nádia, então ela pode depois divulgar isso aqui para quem quiser, tiver interessado, tiver um filho, neto, enfim, parente, amigo que seja arquiteto, que possa vir a se interessar. Vai começar no dia 3 de julho, então ainda há tempo para inscrições e tal. Eu só faço um aviso aqui que o inglês, a língua oficial de comunicação é inglês, mas o inglês indiano ele tende a ser muito rápido e muito... A gente tem que acostumar o ouvido àquela sonoridade, mas é tranquilo. Pelo menos para mim, que tem um inglês macarrônico brasileiro, eu tive uma facilidade de pegar. Então, aqui eu trago uma frase, né, do Kardec, que ele diz: vivemos pelo que acreditamos, nosso limite está nisso. Portanto, se cremos no que ilimitado sem limites viveremos. Mas, assim, esse sem limites não é um limite
sem limite aleatório, responsável, não, é limite com consciência, com coração, com responsabilidade, mas que nos abre a porta, a possibilidade de irmos além das nossas limitações ordinárias que muitas vezes nós cremos que temos, mas podemos ir além. Então, o Einstein tinha uma frase também que significa mais ou menos isso, que ele fala: o impossível acontece quando você descrê no possível e vai além. E aquilo que parecia impossível de realizar não é. Era apenas uma crença que você tinha a respeito daquela situação. Então, essa frase, né, conhecereis a verdade vos libertará, eu achei essa figura muito legal, porque, assim, é uma interação de um ser humano que está no meio de um campo florido na natureza, mas também está buscando a interação com a natureza cósmica, né? Com o divino, a astrofísica, enfim. Isso, para mim, é saúde. Essa reintegração de saúde com a natureza passa por esse caminho, porque assim, a pessoa que chega nessa condição, nessa situação de estar ali naquele campo buscando a interação cósmica, é uma pessoa que assim, já se trabalhou de alguma forma, já se ouviu, já entendeu os seus limites, já entendeu as possibilidades de conexão com essa teia da vida. Rafael? Sim? Me permita uma observação. Essa última colocação todas são, naturalmente. Essa é de enorme importância, apenas me chamou um pouco a atenção, porque esse quadro permite a mesma observação que você fez com outras palavras. Sim. Esse indivíduo está cercado de flores porque sua mente, suas intenções, seu coração estão voltados para o alto. Sim, com certeza. Então, ele tem abertura, ele se permite essa abertura e ele interage com a abertura. Então, assim, essa figura me foi muito grata, né, eu encontrá-la, porque, assim, o tema da palestra, do estudo, né, está resumido aqui, ilustrativamente está resumido aqui, quer dizer, é isso que você falou, né, essa interação do homem com a abertura ali plena para o divino, para a natureza cósmica, natureza biológica, né, plantas, terra, enfim, é muito linda essa figura, eu vou guardar ela aqui com muito carinho para eu olhar para ela praticamente todo dia, para não perder o norte da onde eu quero todo dia chegar. Obrigado. É também na natureza que a gente sente essa presença maior e vibrante de Deus, porque a assinatura dele está em tudo, né? Sim, com certeza. É aquilo que eu coloquei lá no primeiro slide, né, do Hahnemann, né, falando do ser humano, quer dizer, o espírito dotado de razão que habita em nós vai buscar os mais altos fins da sua existência. E quando eu leio essa coisa do Hahnemann, eu imediatamente penso no espírito divino, no Deus, no Criador, que eu não tenho condições de avaliar, de entender o que é, como é, né? Mas, assim, é uma... Enfim, eu não sei, eu não posso chamar de energia, nem de informação, nem de domínio, enfim, é Deus. Então, assim, ele tem uma dimensão tão absoluta e ele traz, entre aspas, espírito dotado de razão para a natureza. Basta a gente olhar para a natureza. O espírito dotado de razão para a natureza está lá o tempo todo. A gente que não quer olhar. Uhum. Perfeito. Então, eu coloquei aqui essa coisa que, para mim, é muito interessante, porque, assim, mesmo na objetividade, é possível uma subjetividade. Então, isso aqui é um exercício de imaginação que um professor lá do Fundão, né, passou para um amigo meu, e o meu amigo me contou, e eu achei muito legal. Então, ele fala assim: se considerarmos representar pelo número 0
a ausência de uma determinada pessoa no ambiente em que estamos, ou pelo número 1, a sua presença, qual a diferença que podemos encontrar entre os números 0 ou 1, respectivamente, C? Então, assim, a princípio, o 0 é 0 e o 1 é 1. Mas existe um estudo que vem sendo feito e vem sendo utilizado na prática em muitos setores, inclusive no Japão, assim, é muito utilizado, se chama lógica fuzzy. Fuzzy é de nebulosa, que justamente é uma lógica que não é pão, pão, queijo, queijo. Ela dá abertura para essa introduzir o qualitativo no quantitativo, ou o subjetivo no objetivo. Então, vamos imaginar, nessa questão do 0, ausência da pessoa, e 1, presença da pessoa. Então, vamos pensar no 0. Então, vamos imaginar a ausência de uma pessoa que consideremos a mais pesada, negativa ou desagradável de toda a nossa convivência, ou a ausência daquela pessoa que mais amamos na vida. Todas as duas podem ser representadas por 0, pelas premissas ali que a gente fez inicialmente. O valor desses zeros é igual para a gente sente esses zeros, é o mesmo 0 ou é um 0 diferente? É diferente. E assim, a presença da pessoa densa, ou a presença daquela pessoa que amamos, que nos leva a flutuar, vai trazer um 1 igual ou um 1 diferente? Diferente. Pois é, então assim, essa coisa de conhecereis a verdade vos libertará, vai depender de como a gente vai entender, como a gente vai subjetivar essa liberdade, essa verdade, enfim, tudo depende da nossa, no fundo da nossa consciência, como a nossa consciência interage com que o mundo externo, mesmo que seja uma informação que venha do divino, de Deus, do cosmos, mas assim, o ser humano ainda é muito limitado para deixar de colocar as suas subjetividades nas objetividades que ele recebe. Então, isso veio forte para mim também como intuição para colocar aqui, porque, desculpa, é um fator a ser sempre considerado, ou seja, eu sempre uso esse padrão para mim, que é o me-coa, que é como se fosse me passar num coador, num filtro. Isso significa o quê? O me vem de mente, o co vem de coração e o a vem de ação. Então, na mente, eu tenho a consciência, no coração, eu tenho a compaixão, e na ação, eu tenho a caridade. E se eu conseguir acoplar, associar a minha ação com essas 3 dinâmicas, isso é saúde, isso eu estou em ressonância, eu estou me reintegrando à natureza. E aí o corpo, aqui por último, a palavra corpo, ele vai entrar em ressonância também com essas 3 dinâmicas, e o corpo vai procurar uma dinâmica saudável, ele vai estar em ressonância com essas nossas intenções, né, com essas nossas orientações de ação, e também com a natureza. Perfeito. Então, era isso que eu tinha que trazer. Agradeço, aqui está o meu e-mail, quem quiser, por favor, entrar em contato. Eu sou daqueles que responde e-mail, não fico um mês para responder. E, enfim, eu agradeço muito, de verdade, a oportunidade que o ICEB me dá, através da Nádia, professor César Reis, e volto sempre a reafirmar a minha gratidão eterna ao Dr. Jorge Andréa. É isso. Então, estou aberto aí a perguntas, interações, agradeço muito aí pela atenção de todos vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Nádia, liga seu microfone, Nádia, por favor. Pois é, eu estou tentando, eu estou clicando. Já foi, agora... Nádia, agora sim. Agora sim. Eu tento, ele está demorando a fazer isso, inclusive com a imagem. Agora, eu estou com dificuldade de entrar aqui no chat, que eu vi que havia umas perguntas, mas o meu não está rolando, o meu. Cristina, você sabe o que está acontecendo? Pede para alguém ler
Não, não É sei. exatamente, vou pedir ao Saulo. Saulo, você pode ler, porque eu não está entrando aqui o bate-papo para mim. Eu também não consigo acessar aqui. Pois é. Ok, posso ler então? Sim, vamos lá. Tá. Bom, nós temos aqui uma observação, um pedido, na verdade, de Carmen, um pedido de Carmen, dizendo o seguinte: sou arquiteta e falo inglês. Pode mandar o folder do curso para mim? Com certeza. É só um pedido. Por favor, desculpe interromper, mas, por favor, Carmen, você pode mandar o seu número de WhatsApp para a Nádia ou e-mail, que aí eu mando tranquilamente. Tá, por favor. Tá. Uma pergunta do Hegel. Hegel. Saúde seria a reintegração do homem a viver de acordo com a lei natural, que é a lei de Deus, logo de acordo com a sua consciência, bem como ao mundo natural? Sim, eu acho que a questão que vai dominar todo esse processo é realmente a consciência, a gente adquirir, acessar, né? É um processo construído, obviamente, desculpa, esse nível de consciência que é suficiente e necessário para que a gente entenda toda essa interação, essa dinâmica do homem com a natureza, aquilo que eu coloquei. Eu só estou respirando aqui o oxigênio que está me mantendo encarnado, porque eu estou interagindo com a natureza a cada fração infinitesimal de tempo. Então, assim, como eu posso me considerar um ser destacado da natureza, separado, que vou sobrepujar na natureza? Então, assim, a gente está intimamente ligado à natureza. A nossa condição de ser encarnado com esse potencial evolutivo depende intrinsecamente da natureza. Isso, assim, é um fator muito poderoso de raciocínio que a gente pode ter com relação a isso. Eu acho que é uma coisa muito evidente. Não existe evidência científica mais palpável de que árvore eu estou recolhendo oxigênio, de que planta eu estou recolhendo oxigênio que está chegando a mim nesse momento. Mas existe evidência que o oxigênio chega a mim, que é extremamente necessário em minha condição de encarnado. Então, assim, isso é uma coisa muito, assim, muito óbvia para uma consciência que quer enxergar isso, porque a gente simplesmente pode ligar o piloto automático e ficar separado disso tudo. Ok. Rafael, agora é uma observação só. Apenas uma observação, e vem do Saulo, é um irmão gêmeo meu que está participando aqui agora. Como demonstrava Jorge Andréa nas conclusões de seus estudos, Rafael, há amor no governo de tudo, embora o livre-arbítrio, em nossas falhas, seja usado também, mas graças a Deus não apenas, para subverter a ordem reinante. Sua exposição de hoje também o demonstra. É só uma observação. Sim, quando eu coloco aquele slide ali quase no final da questão da Nicola, da consciência, da compaixão e da caridade, obviamente, assim, eu considero aquilo um caminho para o amor, porque, assim, o amor é denominado muito facilmente pelos seres humanos, né? E muitas coisas que ele sente, ele dá o nome de amor, mas eu acho que, eu falo por mim, não posso falar por mais ninguém, mas, assim, eu ainda estou caminhando e aprendendo, estudando, discriminando, para entender o que eu posso realmente chamar e denominar e atribuir o nome de amor com toda a certeza do meu ser. Eu estou no aprendizado desse caminho. Eu acho que é muito fácil a gente emitir a palavra amor sem lastro, assim, a coisa de você emitir um dinheiro sem o lastro o ouro dele. Então, assim, você simplesmente emite uma nota que não tem valor. Amor, tudo bem, mas o que significa esse amor lá no fundo? Eu estou aprendendo. É perfeitamente
inteligível a sua observação. O que me chamava muito a atenção, permita-me rápida divagação, no caso do trabalho do Dr. Jorge Andréa, é exatamente que ele desenvolvia elucubrações científicas, às vezes de estontear, mas a sua conclusão era frequentemente, se não sempre, encaixar o que dizia, o que concluía, no amor de Jesus. Sim. Isso sempre me chamou muito a atenção. Sim. Vamos para a Carmen. O modelo organizador biológico teria algum paralelo na obra de William Tiller? Sim, com certeza. Ele não coloca claramente o modelo organizador biológico, mas assim, ele coloca claramente, quando a gente desencarna, nós perdemos 2 tripés, né, de sustentação, que é o corpo físico e o corpo energético. Então, o corpo imediatamente superior a esses, no modelo dele, é o corpo astral ou o corpo emocional, onde se posiciona o modelo organizador biológico. Então, no meu entendimento, é o seguinte, quer dizer, o modelo organizador biológico permite ao espírito que hoje habita o corpo de Rafael, o dia que eu desencarnar, que ele desencarnar de mim, que ele se livrar do meu corpo, né? Se livrar entre aspas, né? Assim, ele vai poder reencarnar onde a ordem divina determinar que ele reencarne. E onde quer que a ordem divina encaminhe ele para reencarnar, esse modelo organizador biológico vai poder fornecer informações suficientes para que ele forme um novo corpo físico onde quer que ele vá reencarnar. Porque o importante para mim é a informação, porque energia e matéria ele obtém em qualquer lugar. Tá? Imagina, sei lá, vamos colocar só a nível do planeta Terra. Ele vai reencarnar lá na Terra dos Esquimós, lá. Tudo bem, ele vem com a informação do que é o corpo físico, ele vai respeitar toda a genética, e vai formar o corpo físico de um esquimó, e pronto. Assim, ele tem essa informação. Ou se houver uma reencarnação na África, no Japão, na Europa, enfim, esse modelo tem toda a informação necessária e suficiente para gerenciar a encarnação de um novo corpo físico. E a matéria e a energia necessária para isso, ele pega em qualquer lugar, ele adquire, acessa. Isso não é o problema é a informação que está nesse nível astral, inclusive segundo o professor Tiller. Ok. A Carmen segue perguntando, existem pontos de contato entre a obra de Jorge Andréa e a obra do professor Tiller? Muitos, embora assim, não explicitamente, né? Assim, você vai colocar, confrontar, né? Identificação imediata, mas existem muitos pontos de contato. Então, enquanto você falava da obra do Jorge Andréa, do Amor de Jesus, veio muito forte aqui para mim um reconhecimento meu mesmo, né? Que assim, tanto o Tiller quanto o Dr. Jorge, eu tive a grandiosa oportunidade de poder conviver um pouco com os dois, são mestres que vieram na encarnação deles para esclarecer e abrir, introduzir mais luz no nosso caminho de entendimento dessa amplidão rumo ao divino que cada um de nós está buscando. A Carmen pede desculpas pela pergunta, mas justifica-se dizendo que tem grande interesse nesses pontos de contato. Sim, é legal. Eu vou se ela mandar o e-mail, o WhatsApp para a Nádia, eu posso mandar, inclusive posso mandar para todo mundo, né? O site do professor Tiller, que ele tem lá 30 e poucos artigos que ele disponibiliza lá para as pessoas baixarem, estudarem. Ele tem 3 ou 4 livros, e tem esse livro dessa médica indiana que escreveu sobre ele, falando que ele está inaugurando a era da medicina da informação. E isso é muito importante para os rumos que a medicina vai tomar no futuro, porque eu não tenho dúvida que vai chegar um momento de inflexão que a medicina vai ser compelida a estudar e, no fundo, aceitar, porque o modelo médico atual está extremamente defasado. Eu coloco isso na minha turma da faculdade, eu falo, a física quântica está entrando na era da segunda revolução quântica,
E a medicina não acolheu ainda a primeira, lá de 1920, quer dizer, 100 anos já transcorreram e a medicina custa. E ela conhece a doutrina quântica, a física quântica, porque ela usa laser em cirurgia. Isso é física, é aplicação prática da física quântica. Mas, assim, eles estão atuando na matéria para cortar, coagular e tal. Então, assim, continua a mesma orientação materialista que, segundo o Sérgio Felipe, né, ele fala isso nas palestras dele, né? Ele já perguntou em várias universidades no mundo todo aonde está o trabalho científico que diz que a medicina tem que seguir o entendimento materialista. Ele fala, até hoje, a resposta que eu obtive em todas elas foi silêncio, porque não existe. Então, assim, isso é uma tendência dos cientistas, dos médicos que querem, por foro íntimo, entendimento, seguir o caminho materialista, mas isso não é uma norma científica a seguir. O progresso é um imperativo, né? Saulo, dá licença. Eu queria... O Rafael, você pode botar essas informações lá no WhatsApp do ICEB para todos. Você não faz parte do... Tem o WhatsApp do ICEB, eu coloco lá, com certeza. Sim, porque todos estão... não sei se a Carmen está, de repente... Bom, eu passo para lá e passo para a Nádia, porque aí a Carmen, com certeza, interage com a Nádia. Tá, ok. Obrigada. Rafael, você pode tirar também o compartilhamento para a gente te ver melhor? Da tela, sim. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Obrigado. É só cancelar o compartilhamento. Porque é a primeira vez que eu uso esse compartilhamento do Zoom aqui. Acho que é aqui, ó. Isso. Ok. Beleza. Obrigado. Okay. Dizia eu, o progresso é um imperativo, um fator imperativo, embora o ritmo dependa de nossos esforços. Uma pergunta do Jorge Pio. Seria uma questão de cooperação e não de competição? Eu acho que sim. Desculpa. Eu, pessoalmente, entendo que sim. Tenho lido alguns autores, inclusive na área de economia, que eles estão levantando essa bandeira que o mundo do futuro ele só vai conseguir acontecer se for um mundo de cooperação substituindo essa competitividade e, no caso, assim, a competitividade exacerbada, quase selvagem, né? Então, assim, se todos entenderem que cooperar com todos é melhor, acho que o mundo vai ter um adiantamento tecnológico, material e espiritual muito grande. Então, assim, apenas como exercício de raciocínio, no meu caso, eu falo por mim, eu fico pensando, se essa dinâmica da cooperação, do entendimento, do amor prevalecer no mundo, e todos entenderem que não precisam mais cada país ter suas forças armadas, com tanto volume de investimento, esse dinheiro que é destinado às forças armadas, essas coisas de inovação, né, fosse levado a construir habitações, dar trabalho, dar alimento para todos os nossos semelhantes, puxa vida, ia ser um avanço assim, absurdo nas condições do mundo, individuais. Então, assim, o que prevalece no entendimento atual? É a competitividade. Não, eu tenho que me armar porque meu vizinho ali pode me atacar, pode querer tomar meu território, enfim. É a competitividade que está na raiz disso, né? Então, acho que assim, a cooperação em termos materiais do planeta, é uma condição altamente desejável, é o meu entendimento. Rafael? Oi. O tempo de pandemia está nos trazendo esse convite quase que como uma imposição, não é isso? Nós estamos agora precisando vibrar na fraternização para nós confraternizarmos e cooperarmos. Inclusive, os cientistas, os grandes laboratórios, os grandes pesquisadores estão, como nunca antes, partilhando todos os conhecimentos. Com certeza, porque essa pandemia, né, está no próprio nome, né, uma coisa mundial, né, é um evento mundial,
Então, assim, exige uma unificação de esforços, de vontades, de atitudes que até o momento não existia. Então, acho que como dizem os chineses, né, aquele ideograma, toda crise é perigo e também é oportunidade. Quer dizer, estamos vivendo um perigo muito grande, mas estamos tendo uma oportunidade enorme de crescimento a nível individual e coletivo. Ok. Essa pergunta é também do meu irmão gêmeo, o Rafael. Cooperamos bastante os humanos para um sucesso maior entre os objetivos da reencarnação? Uma pergunta difícil de responder. Assim, a princípio, a gente vê que sim, que tem muita gente envolvida, né, nessa dinâmica da cooperação para ajudar esse processo de reencarnação, mas eu acho que assim, não seja uma tônica social, vamos dizer assim, uma tônica governamental, uma tônica que esteja disseminada entre todo mundo. Ok. Uma outra do Dr. Jorge Pio, mas ela não é uma pergunta, parece ser uma observação. Deixa-me ler. Completo bem-estar no mundo de provas e expiações é muito complicado. Mas podemos buscar um bem-estar relativo compatível com a nossa evolução, especialmente se atendemos o respeito às leis divinas e naturais, aprendendo benevolência, indulgência e perdão. Sim. Eu acho que é o caminho que, né, está sendo oferecido para a nossa compreensão, para o nosso raciocínio, para o nosso sentimento já há bastante tempo, né? E assim, eu sempre falo por mim, não falo por mais ninguém, mas assim, eu sou muito teimoso, não ajo contrariando nada disso, pelo contrário, eu vou sempre buscando me aperfeiçoar e tal, mas assim, eu sou um ser encarnado, sou um ser falível, tenho defeitos, me deixo levar pelas circunstâncias, enfim. É uma jornada difícil individualmente. Então, eu acho que eu posso inferir um pouquinho para os outros seres humanos do que acontece no meu interior, eu sei que é um processo difícil, né? Mas, assim, a gente tem o tempo todo orientação, a gente tem informação, a gente tem exemplos de que isso é possível, que acontece, é desejável. Então, assim, a gente precisa de uma firmeza, uma determinação interior bastante sólida para a gente seguir adiante a cada momento da nossa vida cotidiana, porque a gente, embora tenha esse objetivo mais amplo, a gente vai ali para a esquina, como a doutora Luzia falou, né? Ou alguém falou, enfim, eu estou confuso. A pessoa lá no trânsito te dá uma fechada, você quer buzinar e você perde totalmente a conexão com essa coisa do caminho espiritual, porque você quer ali reclamar do cara que te fechou no trânsito. Pelo menos falo por mim. Então, assim, é difícil ter esse estado de consciência mantido, né? Enquanto ser humano. Vamos lá, aqui outra do Mano Univitelino. Acredita, Rafael, que se o amor permeasse todo e qualquer interesse, em termos ideais, humanos, as complexidades dinâmicas far-se-iam todas simplicidades dinâmicas? Se não podemos materializar tal condição ideal, o que devemos fazer, os humanos, para alcançar aquelas simplicidades? Eu acho assim, a gente tem informação que vem principalmente, no nosso caso aqui, de Jesus, sobre a simplicidade. Muitos autores dentro da doutrina espírita e fora dela vêm batendo nessa tecla, né, de simplicidade, de humildade. E se você parar para pensar com carinho, para meditar nisso, isso é uma grande realidade da existência no planeta. As complexidades são construídas de circunstâncias muitas vezes inconscientes que a gente quer suprir de alguma forma no mundo externo, mas são deficiências internas, são desarmonias internas. Então, como homem, e falo por mim apenas, tenho a tendência sempre a projetar para o exterior as suas
mazelas e deficiências, então você quer ver no mundo uma circunstância que cubra a sua deficiência interna, mas se a gente começar a se trabalhar, a se enxergar, a gente vai ver que a grandiosidade, desculpa a redundância aí, a grande grandiosidade é ser simples e humilde. A Terra, a natureza, nos mostra isso o tempo todo. Ok. O Jorge Pio faz uma observação. A pergunta sobre a consciência, se não me engano, foi a do professor Jorge Andréa. Desculpa, professor César Reis. A pergunta sobre a consciência é a de $1 milhão. Acho que a resposta é não sabemos. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que só sabemos o que está na mente que reside no corpo mental. Sim, eu concordo plenamente. Assim, eu tenho alguns amigos que são estudiosos da consciência, não só no Brasil, como no exterior e tal, e eles perguntam o que eu acho. Eu falo, não acho nada, não tenho condição de achar nada, porque eu sou muito imaturo em termos espirituais e de consciência para aventar sequer uma hipótese do que é consciência. Eu não tenho a menor ideia sobre isso. Menor. Tudo que eu achar vai ser chute. Assim, eu acho e vou chutar alguma coisa para parecer que eu estudo e tal. Estou falando por mim, não estou criticando ninguém. Mas, assim, eu me sinto totalmente incapaz de enfrentar, entre aspas, de acessar o núcleo, o cerne dessa questão. Eu sou muito primitivo ainda para chegar lá. Bem, o Mano faz aqui mais duas perguntas, que serão, deixe-me ver, isso, as duas últimas. Creio que Deus permite ao homem, entre aspas, fazer o que querem a natureza. Foi uma expressão sua, Rafael. Mas espera que tudo seja feito com amor e humildade, reconhecendo a relação de porte entre ele, o homem, e o universo, e agindo sempre para o bem. É aí que falhamos muito, embora o sucesso científico. Isso é só uma observação. Sim. Quer comentá-la? Eu concordo com isso. Eu acho que assim, a nossa ação com relação a muitas coisas na vida é inconsciente. Então, assim, isso é o que eu sempre falei aqui várias vezes, sem medo de ser repetitivo, vou falar de novo. Se você entende integralmente a delicada gentileza ou oferecimento da vida em você ter um corpo físico que a cada fração infinitesimal de tempo está recebendo oxigênio da natureza, você não pode, em nenhuma hipótese, se sentir desgarrado disso, nem isso pode ser premissa ou fundamento para qualquer ação sua, porque você está evidentemente, intrinsecamente, visceralmente ligado à natureza. Isso é um fato. Então, assim, contra fato, dizem, né? Contra fato não há argumento. A nossa mente quer argumentar de muitas maneiras diferentes, muitas delas com motivações inconscientes, que a gente ainda não alcança, né? Então, assim, a gente tem aquele impulso inconsciente, age e somos questionados, ou nós mesmos observamos que agimos de uma maneira, entre aspas, esdrúxula, e aí começamos a formular um monte de explicações, projetamos para o exterior, para as pessoas e tal, para fugir desse enfrentamento, entre aspas, com nós mesmos. Então, assim, o que Jesus fala ali, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acho que a primeira verdade é sobre nós mesmos, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, assim, primeiro se ame, primeiro se entenda, e você vai amar e vai entender o próximo e o mundo. Eu acho que é o resumo disso tudo, né? Desse tudo, passa por aí. Ok. A última pergunta, então, como compararia, Rafael, as responsabilidades do homem de hoje às do homem que não podia imaginar, sequer imaginar, a existência de seres ativos, cujas dimensões são microvolumes? Saulo, só um minutinho. Antes de você terminar,
eu gostaria de fazer uma observação, tá? Depois que ele responder a tua pergunta. Ok? Tá, tudo bem. Eu acho assim que a responsabilidade que nós temos atualmente é enorme, porque Jesus já esteve aqui há 2021 anos, trazendo tudo que cercou o nascimento de Jesus, depois quando ele começou a falar, vamos dizer, 2000 anos, tá? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente conhece parcialmente a verdade que nos tem sido gentilmente oferecida por Jesus, por Kardec, por muitos dos mentores que vêm trazer, por William Tiller, o Dr. Jorge André. Então, assim, a gente recebe tudo isso e o que a gente faz com isso? O pessoal lá de trás não tinha conhecimento dessa dinâmica toda. Então, os hindus têm um dito, né, uma frase que eu respeito muito, que ele diz assim: se você tiver um fósforo de consciência, você pode apagar uma floresta inteira de erros, porque a partir do momento que você entende que você estava errando naquele processo, você compreende, você introjeta, você capta a essência disso, a partir daquele momento, você não vai mais repetir esse tipo de erro, porque você compreendeu no seu ser integralmente. E aquele pessoal lá que não tinha nenhuma dessas informações, poderia ser que esse entendimento que nós temos hoje estivesse lá no interior dele. Ele sentisse alguma coisa, mas ele não tinha a menor capacidade, nem sequer intelectual. Ele realmente não tinha como, entre aspas, saber ou compreender isso, né? Então, assim, respondendo assim, a nossa responsabilidade, segundo eu considero, é enorme. Com nós mesmos, com Jesus e com Deus. Ok. Nossa irmã Tereza tem uma observação? Tem sim. César e Nádia, eu vou ser breve, que eu sei que a gente está estourando o tempo. O Rafael, me chamou muita atenção o que você falou há pouco sobre o amor, porque é uma coisa que passa despercebida, mas eu achei incrível isso, porque Deus é amor. E a criação divina é a materialização desse amor, que a gente não sabe o que é, a gente não sabe o que é esse amor, porque o Cristo, a sombra dele passava pelos leprosos, curava os leprosos. A mulher hemorroíça tocou na veste dele, ela ficou curada sem ele saber quem era, quer dizer, entre aspas, né? Então, a gente não sabe nem o que é esse sentimento, essa grandiosidade, que a gente chama de sentimento, mas tem um poder maravilhoso de criação. Então, o amor que a gente sente, ele é aquele amor relativo ao nosso grau de adiantamento, como você mesmo disse, né? Sim, com certeza. Assim, eu fico sem qualquer crítica a ninguém, mas assim, quando eu olho muitas pessoas, principalmente atualmente, falando em amor incondicional, eu olho para mim mesmo e falo, eu desconheço totalmente o que é o amor, não sei o que é o amor, ainda mais incondicional. Muito longe disso, muito longe. Mas quero chegar, e sei que posso, porque Jesus falou que a gente tem esse caminho, né? Ele mostrou o caminho, então a gente pode chegar lá. Mas, vamos chegar, se Deus quiser. Eu quero muito, mas é um dia depois do outro. O amor incondicional vai passar pelo cara que me fecha ali no trânsito. Obrigada. Eu quero. Spinoza teria dito que definir Deus é negá-lo. Creio que ainda podemos utilizar a mesma expressão relativamente ao amor. Sim, não é possível defini-lo. Entretanto, se fizermos a qualquer que nos cruze o caminho, o que desejamos façam a nós, com certeza estaremos na órbita do amor, embora sem saber defini-lo. Com certeza, com certeza, com certeza. Nádia, por gentileza. Sim. Então, vamos lá, porque nós estamos sobre o tempo. Fico até tentada a falar
sobre a nossa impossibilidade de atingir determinados que serão conceitos. Platão disse que nós não podemos entender nem o infinito, nem a eternidade, porque não somos criados e, enfim, estamos aqui circunscritos às expressões tempo e espaço. Dizemos o mesmo, evidentemente, mais do que, além disso, para Deus. Então, nós estamos sobre o tempo, passamos um pouquinho, mas valeu a pena. Agradecendo a Rafael Melcer, médico, que nos trouxe esse belo estudo sobre a reintegração do homem ao mundo natural. Obrigada, Rafael. Claro que você já vai voltando sempre para ficar conosco, né? Eu que agradeço muitíssimo a você, ao professor César, e sempre ao doutor Jorge. Isso. Então, obrigada. Fiquem com Deus, nós todos agradecemos e vamos, então, encerrar essa nossa linda tarde de estudos com a doutora Luzia e com o doutor Rafael Melcer, e vamos encerrar, como sempre, como há décadas se faz, com prece de César. Nós vamos ler uma página desse pequeno grande livro editado pela editora do Lar de Teresa, pela nossa querida dona Brunilde, pelo maravilhoso, lindo, doce espírito Icleia. No momento, o título da lição é Descobre a doçura dentro de ti. No momento de ajudar, medita em como gostarias que o auxílio te chegasse ternamente. Descobre a doçura dentro de ti e deixa que ela embale os minutos da tua convivência em família. A brandura espalha vibrações suaves, despertando a simpatia e a confiança dos que caminham lado a lado. Ligando-te assim a eles, pelos elos do amor e do respeito, estás construindo, na estrada do tempo, as bases do amanhã. Jesus, doce amigo, amado Mestre, Senhor, nós agradecemos por essa tarde luminosa em que tivemos as bênçãos que nos foram trazidas pela doutora Luzia, pelo doutor Melcer, pelo encontro com os nossos irmãos, nossos companheiros. O encontro é virtual, mas os nossos corações estão unidos pelas vibrações que estão voltadas para o mesmo foco. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos crescer na direção do bem, para que possamos transformar esses conhecimentos luminosos que foram trazidos nesta tarde em expressões vividas de nossa vida, por pensamentos, sentimentos e ações. Abençoa, Senhor, as nossas intenções, ilumina o nosso entendimento, torna meigo, doce e suave o nosso coração, a fim de que o caminho que nos aponta possa ser trilhado por nós. Tu que és Jesus, o caminho da verdade e da vida, ajuda-nos a perceber este caminho e dá-nos força, disposição e coragem para que possamos trilhá-lo efetivamente. Obrigado, Senhor, por esta tarde magnífica. Que a tua paz, a tua luz e o teu amor se façam desse nosso espaço virtual e sério para o nosso Brasil inteiro, para a humanidade inteira, a fim de que Jesus, esse amor supremo que nos mostrasse com a tua vida, possa descer como uma capa de luz e de paz, de saúde, de harmonia e de equilíbrio efetivo em favor da humanidade inteira. Obrigado, Senhor. Fica conosco e graças a Deus. Graças a Deus.